Esse tema realmente ele é extremamente relevante. Todos sabem que a Lei 13.964, ela traz um novo paradigma de justiça criminal. Os dois institutos relevantes de modificar significativamente o nosso sistema criminal foram o juiz das garantias e o acordo de não persecução criminal. O que de mais relevante aconteceu nesse pacote, que é uma lei que a gente tem denominado lei bipolar, né? Porque em alguns momentos ela tem um apego às questões afetas aos direitos fundamentais, enquanto em outras ela se apresenta com um viés punitivista. Eu preparei uns slides para facilitar o acompanhamento. Eu peço licença para fazer o compartilhamento. Não sei se já entrou o compartilhamento, é isso? Eu acho que vai ser melhor para acompanharem a minha exposição. Tá? Então, eu vou começar abordando a questão principal, que é quanto aos sistemas ou modelos de códigos de processo penal ou modelos de sistemas criminais. A doutrina explicita que existem os sistemas acusatório, inquisitivo, misto e adversarial. Na verdade, o adversarial ele é o sistema acusatório praticado no common law, e que é o berço do sistema acusatório. Os países filiados à família do civil law têm mais intimidade com o sistema inquisitivista ou um sistema misto. O modelo do nosso Código de Processo Penal de 1941, ele foi um modelo que a doutrina identifica como misto, mas que eu gosto de dizer que é um modelo, se ele é misto, ele é um modelo com forte sotaque inquisitivo. O juiz tem uma série de atividades que são mais próprias do Ministério Público, e há uma clara inclinação do Código num viés punitivista e mesmo ditatorial ou policialesco. Eu chamo de policialesco. Na versão originária do Código, nós temos mesmo uma situação de que é como se juiz, Ministério Público e polícia estivessem todos de um lado, enquanto que o acusado e a defesa estivessem do outro. Eu gosto de dizer que seria o processo de 3 contra 1. Mais do que 2, não é só o juiz e o Ministério Público, mas o juiz, o Ministério Público e polícia. Como se irmãos siameses eles fossem e atuassem em conjunto. Esse código, como vocês estão vendo, ele foi elaborado sob a batuta da Constituição de 37, a Constituição mais retrógrada da história constitucional brasileira, numa época de ditadura. E tanto era que, na época, o código sequer passou pelo parlamento, porque simplesmente o parlamento ficou fechado durante toda a vigência da Constituição de 37. Então, nem discutido no parlamento ele foi. E ele foi elaborado sobre a imagem e semelhança do Código de Processo Penal italiano de 1930, que era um código fascista, da Itália fascista. O que nos impressiona é que esse mesmo código ainda está em vigor. Ele sofreu algumas mutações com a Constituição de 46, que era uma Constituição democrática, mas ele se reconstruiu no caráter punitivista com a Constituição de 67, que foi uma Constituição ditatorial. Todos sabem que houve um golpe militar em 64 e a Constituição de 67 foi para dar uma roupagem de constitucionalidade e legalidade
a esse ato de força. E nós rompemos esse modelo com a Constituição de 1988. Uma Constituição marcadamente democrática. A gente rompe com o sistema jurídico em si brasileiro e passa a ter os direitos fundamentais como a espinha dorsal do sistema jurídico, do ordenamento jurídico, especialmente no que diz respeito ao direito criminal, ao âmbito do processo penal. Acontece que no Brasil as coisas não são tão claras. Não houve um rompimento propriamente dito no que diz respeito ao ambiente do processo penal, porque nós estamos com o mesmo Código de Processo Penal. Nós estamos experimentando algumas reformas tópicas que estão redirecionando o Código para adequá-lo às diretrizes ou ao esboço da Constituição de 88. A par de a gente estar caminhando para um sistema acusatório, nós também estamos azeitando esse nosso sistema acusatório, incorporando alguns institutos do sistema adversarial, que é a possibilidade de negociação ou de justiça consensual no ambiente criminal. Isso ficou muito claro quando da instituição dos juizados especiais com os institutos da transação e da suspensão condicional do processo. Posteriormente, a reforma tópica fundamental do Código de Processo Penal, que ocorreu em 2008, tinha a intenção de deixar claro que, de agora em diante, o nosso sistema era o acusatório. Evitar esse discurso de parte da doutrina que o nosso sistema, mesmo com a Constituição de 88, seria um sistema misto. Mas acontece que, a despeito da reforma tópica deixar latente de que agora o nosso sistema era acusatório, a gente não se... houve muita resistência em relação a isso. Nesse meio tempo, no meio do caminho, nós trouxemos um instituto bastante singular do sistema acusatório, que é a colaboração premiada, já uma outra patamar de negociação. E o grande mérito da Lei 13.964 é que, no artigo 3º, terceiro A, ele deixa claro que o sistema jurídico brasileiro passa a ser o acusatório. Eu só esqueci, eu botei uma advertência lá, que vocês devem ter lido no slide anterior, colocar aqui para discussão, que alguns doutrinadores, como é o caso de Aury Lopes, dizem que, na verdade, não existe sistema misto. Ou ele é acusatório ou ele é inquisitivo. E, nessa visão, realmente, o nosso sistema... a nossa prática é inquisitiva. Mas a Lei 13.964, ela teve essa grande ideia de deixar claro, hoje nenhum doutrinador brasileiro poderá mais dizer que o nosso sistema é misto, porque o legislador deixou claro, em termos normativos, o nosso sistema é acusatório. E mais, o que realmente marca o sistema acusatório é a questão da gestão da prova. E aí ele diz que o juiz não pode substituir o Ministério Público na produção probatória. Então, ele deixa mais do que claro que o sistema é um acusatório aproximado daquilo que dizem que não existe, que seria um sistema acusatório puro. Ainda mais com os institutos do juiz das garantias e também do acordo de não persecução penal.
O sistema americano, que é o berço da justiça negocial, a regra do sistema americano da negociação é de que o acusado ele pode ser condenado mediante um acordo firmado com o Ministério Público. Com relação ao conteúdo, ele tem duas classificações. O plea guilty, que ele se declara culpado, assume a culpa e se declara formalmente culpado, e há uma outra, há um distinguish em razão de situações que começaram a ocorrer, em que o cidadão aceita ser condenado, mas ele também não declara sua culpa. E é o que ele chama de non-contest, ou então null contender. E quem assistiu aquele documentário, o caso da escada, Shark Case, lá no final, o cidadão ele aceita a condenação e deixa de recorrer quando, pelos elementos lá existentes, talvez ele conseguisse a absolvição, reverter a condenação que tinha sido atribuída a ele. A despeito dessa questão de que a assunção de culpa pode ser, ou a negociação pode ser com a declaração formal de culpa ou não, mas ambas as formas pressupondo a condenação do cidadão, há uma classificação do plea bargain quanto à forma. E ele chama do charge bargaining, o sentencing bargaining. Esses dois institutos, o primeiro, o charge bargaining, nós não temos aqui. Houve uma proposição nesse sentido no pacote anticrime, mas o parlamento rejeitou. E o sentencing bargaining, nós temos, de certa forma, na colaboração premiada, que se ajusta, Ministério Público e Defesa, ajusta uma sentença, qual seria o conteúdo da sentença em relação àquela situação vivenciada nos autos. Mas, para além dessas duas modalidades, o sistema americano tem outros dois instrumentos sobremaneira interessantes, que são o Non-Prosecution Agreement, que ele é similar à transação e ao ANPP, e o Deferred Prosecution Agreement, que ele é similar à suspensão condicional do processo. Então, lá atrás, quando a gente veio a Lei 9.099, a gente já estava incorporando esses institutos do sistema americano. E interessante, a transação é o mesmo tipo de negociação do acordo de não persecução penal, porque com a transação também há um acordo para não ser ajuizada a ação penal. O que eu acho interessante, porque nós fomos avançando paulatinamente, ainda que o legislador não tenha programado, não tenha feito isso de caso pensado, mas, na verdade, nós fomos avançando para e passo. A gente criou uma experiência a respeito dessa transação pré-processual, de modo a evitar o ajuizamento da ação penal, e agora a gente traz uma expansão que é com a ANPP. A expansão que ocorre é em razão de o ANPP ter um espectro muito maior, porque a transação ela é só possível nos crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, enquanto que o ANPP é previsto para todo e qualquer crime cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, e desde que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Isso faz com que, em razão da política legislativa brasileira, de que a expressa maioria dos crimes, objetivamente, possa ser resolvida pelo ANPP. Para se ter ideia,
todos os crimes previstos contra a administração pública, inclusive corrupção, peculato, admitem o ANPP. Os crimes de responsabilidade de prefeito, crimes tributários, os crimes de licitação, todos eles são cabíveis porque a pena mínima é inferior a 4 anos. Geralmente, o critério do legislador, a pena mínima é de 1 ano, de 2 anos ou de 3 anos. A não ser em situações mais graves, é que esse patamar é elevado. O diferencial do ANPP no Brasil para o NPA americano, o Non-Prosecution Agreement, é que nos Estados Unidos o NPA ele aplica a pena, enquanto que no nosso sistema o ANPP não aplica a pena. Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais lá na frente. Eu vou me deter um pouquinho mais nesse detalhe. E eu coloquei aí o dispositivo para a gente fazer uma discussão em cima dele. Eu chamo a atenção aí quando essa primeira expressão que está em negrito, não sendo o caso de arquivamento. Lá na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. O outro é sem violência ou grave ameaça e pena mínima inferior a 4 anos. E também há essa expressão. Há 2 expressões aqui. A primeira é poderá, ou seja, o legislador não falou deverá, falou poderá, dando a ideia de que é uma mera faculdade. E aqui ele fala, mediante as seguintes condições, não é pena. Ele foi claro aí. Veja que até a Lei 9.099 ele fala em aplicação de pena restritiva de direitos. Aqui não, ele já teve a preocupação, para evitar a discussão, de que não se trata de pena, se trata de condições. E aí, o legislador, embora ele não tenha sido mais dogmático, com apego à doutrina, mas a gente faz uma distinção doutrinária entre o que é medidas alternativas e penas alternativas. Na verdade, medidas alternativas, ela é o gênero. Elas são o gênero. Enquanto nós temos 2 espécies de medidas alternativas. As espécies são medidas alternativas propriamente ditas ou medidas restritivas. Ou seja, isso não é pena. Enquanto que as penas alternativas, elas são penas substitutivas da pena privativa de liberdade. Pressupõe uma sentença condenatória. As medidas alternativas propriamente ditas ou medidas restritivas, elas não pressupõem culpa, elas não pressupõem condenação. Que é o que ocorre na transação, é o que ocorre na suspensão condicional do processo e é o que ocorre na ANPP, no ANPP, no Acordo de Não Persecução Penal. Ali não há aplicação de pena, não há julgamento, a sentença do juiz ela é meramente homologatória. Então, mais na frente eu vou falar mais um pouco sobre isso. O que é importante aí é fazer essa distinção de medidas alternativas, entre penas alternativas e medidas alternativas propriamente ditas ou medidas restritivas. Eu lembro que esse não é uma mera distinção doutrinária. A decisão do Supremo reconhecendo esse aspecto. Embora ela tenha o mesmo conteúdo, por exemplo, uma prestação pecuniária. Prestação pecuniária é uma pena restritiva de direitos, mas eu posso aplicar uma prestação pecuniária na qualidade de medida restritiva, que é muito comum ocorrer, aliás, é previsto tanto para a transação, como é previsto para a suspensão condicional do processo, e agora também é previsto para a ANPP. Então, tem decisões do Supremo, diz, olha, ela é o mesmo tipo, é a mesma
é a mesma, ela tem o mesmo conteúdo, mas natureza jurídica distinta. Uma é pena, outra é medida. E o que é o ANPP? Essa é uma coisa interessante. O legislador não disse, mas até toda aquela discussão a respeito da colaboração premiada, a própria Lei 13.964, ela cuidou de dizer lá que a colaboração premiada se trata de um negócio jurídico, negócio jurídico processual. Na verdade, eu digo que a natureza jurídica do ANPP é do negócio jurídico de direito público. Por que de direito público? Esse acordo é feito no período da investigação. É feito entre o Ministério Público e a Defesa. O Ministério Público é um órgão estatal. A investigação é uma atividade administrativa. Então, esse é um negócio de direito administrativo. Essa natureza jurídica é muito importante, embora que esse negócio jurídico, para ter validade, para surtir os seus efeitos, ele precisa passar pelo crivo do juiz, precisa ser homologado pelo juiz. É um ato complexo que exige o crivo do judiciário. Mas, na sua origem, esse negócio firmado entre o Ministério Público e a Defesa, ele é um negócio jurídico de direito público. O Ministério Público está atuando como um agente público, até redundância na expressão, mas como um agente administrativo. E isso é importante porque o Ministério Público está limitado pelo princípio da legalidade, pelo princípio da boa-fé. Então, é interessante a fixação dessa natureza jurídica em razão desses aspectos. Pelos dispositivos, nós vimos os requisitos. Tem muito doutrinador falando em 3 requisitos. Eu coloco 4 requisitos. Na verdade, o primeiro requisito é se não for caso de arquivamento. Porque se for caso de arquivamento, não há de se fazer acordo nenhum. Um exemplo, se não tiver materialidade, não tiver prova da materialidade, não tiver indícios de autoria, não se pode fazer acordo. Então, esse é o primeiro requisito. E eu vou voltar a esse tema quando nós chegarmos lá quando nós chegarmos na parte da homologação pelo juiz. A questão da pena mínima inferior a 4 anos, eu acho que o legislador foi extremamente feliz nesse aspecto. Eu, inclusive, estou chamando aqui para vocês refletirem sobre essa questão. O plea bargain nos Estados Unidos, historicamente, mais de 90% dos casos são resolvidos por meio do plea bargain no âmbito dos Estados Unidos. Quem assistiu aí o documentário A 13ª Emenda, viu a crítica ao plea bargain, porque ele dá um empoderamento muito forte ao Ministério Público, e à primeira vista a gente pensa que essa justiça negocial ela seria mais complacente, mas naquele documentário são mostrados dados estatísticos de que 97% da população carcerária americana, que é a maior população carcerária do mundo, mais de 2.300.000 presos, 97% é oriundo de plea bargain, ou seja, condenação a partir da negociação. Então, o plea bargain no ambiente dos Estados Unidos ele é extremamente punitivista. E ainda há toda uma crítica, né? Quem assistiu viu bem isso, ou então leu o livro de Michelle Alexander, A Nova Dominação, né? Ela mostra que aquilo ali tem um aspecto de controle racial no ambiente dos Estados Unidos. Mas da forma como foi feito no Brasil, cabe lembrar que o ANPP não é condenação. Então, não vai ter nenhum caso de ninguém ir para o cárcere
de alguém ir para o cárcere no ambiente brasileiro por causa do ANPP. Porque o que ele pode ajustar são condições e nenhuma delas importa em prisão, até porque não tem condenação. Essa é a grande vantagem no nosso sistema da introdução desse instituto. E mais, como a pena mínima prevista, como o parâmetro de pena é a pena mínima inferior a 4 anos, a expressa maioria dos crimes vai ser possível, pelo menos no aspecto objetivo, de se propor o ANPP. Então, é possível que, em pouco tempo, o sistema jurídico brasileiro, em relação à jurisdição criminal, a gente experimente uma mudança bastante drástica no perfil da jurisdição criminal. E de nós termos, doravante, a maioria dos casos, quando não se tratar de crime violento ou com grave ameaça, de a solução passar a ser consensuada. Então, eu coloco para reflexão aqui nesse primeiro quadro, se o que é que vocês acham desse aspecto de rapidamente nós transformarmos nosso sistema e ficar similar ao americano, na maioria dos casos resolvidos de forma consensuada. A outra questão é que ele coloca a exigência de que não se trate de crime praticado com violência ou grave ameaça. Esse dado é importante porque nem para a transação, nem para a suspensão condicional do processo tem esse requisito. Então, embora a suspensão condicional do processo seja previsto apenas para crimes cuja pena mínima seja de 1 ano, pode ter caso, por exemplo, como lesão corporal leve, que você pode fazer uma suspensão condicional do processo, mas você não pode fazer um ANPP exatamente em razão do problema de ser um crime praticado com violência. Então, o ANPP ele vai tirar muito espaço da suspensão condicional do processo, mas não de tudo. Porque, como nós estamos vendo, em alguns casos, a suspensão condicional do processo ainda vai sobreviver. E em relação ao último requisito, que é a confissão, que também não consta, seja da transação, seja da suspensão condicional do processo. Aliás, a confissão não consta sequer da colaboração premiada. Lembrem que há uma discussão doutrinária, porque lá na colaboração premiada, o que se exige é ele abrir do direito ao silêncio. Abrir o direito do exercício do direito ao silêncio é uma coisa, confessar é outra diferente, né? E ele inova nesse sentido. E tem sido uma fonte de crítica grande. Para que exigir a confissão se não se trata de condenação? Para que exigir a condenação se ele eventualmente descumprir as cláusulas do acordo? A consequência apenas é de o Ministério Público poder ajuizar a ação penal. Há uma possibilidade que o legislador tenha pensado, ele tenha dito, bom, a confissão é uma forma de expiação da culpa, a confissão é uma forma dele assumir os seus erros, dele demonstrar uma intenção de se redirecionar no comportamento perante o grupo social. Aliás, a maioria dos países colocam como exigência para progressão, para livramento condicional, o preso confessar que praticou o crime. Tem documentários e documentários mostrando que a pessoa não sai da prisão. Tem um caso bem interessante que ocorreu na Espanha, que é o caso Assunta, é um documentário também da Netflix, todos esses documentários que eu falei são da Netflix, em que ocorre exatamente isso. O cidadão já teria, no aspecto temporal, o direito a livramento condicional, mas
há exigência de que ele confesse o crime. E ele diz que não vai confessar um crime que ele não praticou, que ele se acha inocente. E aí ele continua na prisão. Então, tem esse aspecto, mas está sendo extremamente discutida essa questão da exigência da confissão, e por isso eu também estou colocando para vocês refletirem. Eu acho razoável a exigência da confissão nesse aspecto de o cidadão assumir, demonstrar que ele tem consciência do que aconteceu e que não vai mais praticar esse tipo de comportamento. E eu acho interessante, porque o ANPP não deve ser feito quando o cidadão foi inocente. Ele é uma aberração nesse caso. Ele deve ser feito quando o cidadão é realmente culpado. Então, eu acho interessante também a exigência em razão desse aspecto. Eu coloco essa súmula 723 do Supremo, porque isso apenas vai servir de norte de interpretação quando a gente chegar de como é que se vai fazer o cálculo da pena mínima num caso de concurso material, concurso formal, seja próprio ou impróprio, ou mesmo da continuidade delitiva, que sempre vai ter que pegar a causa que menos aumenta ou a causa que mais diminui para fazer o cálculo se fica acima ou não, se fica abaixo ou não dos 4 anos. Um outro aspecto são as condições. E aí, como eu disse, essas condições não são pena. Elas são medidas alternativas, propriamente ditas, ou medidas restritivas. E quais são elas? Uma óbvia, reparação do dano. Na verdade, também nos Estados Unidos é assim, e é interessante porque o Non-Prosecution Agreement ele foi inicialmente pensado para os crimes praticados por meio de empresas. Essa era uma forma de você manter a empresa mais em razão da preocupação com os assalariados e os outros sócios da empresa que não teriam responsabilidade pelo que aconteceu. Então, uma forma de você resolver sem criar um problema maior, fechar, estigmatizar uma empresa. E depois ele passou a ser admitido também para crimes praticados por uma pessoa, mesmo sem ela ter se servido de uma empresa para praticar a conduta. Embora na Inglaterra, eles só utilizam para esses crimes que são praticados por meio de empresa. O outro é bastante interessante exatamente para as questões de corrupção, peculato, os crimes contra a administração pública, que é ele renunciar e restituir o produto ou proveito do crime. É impressionante como nós temos uma cultura da prisão. Então, quando eu estou discutindo isso no ambiente, geralmente o pessoal diz, olha, a lei ela é paradoxal, porque a lei foi dito que o pacote anticrime tinha como vertente combater a criminalidade organizada, a criminalidade violenta e a corrupção. Mas como é que ele vai prever o ANPP para o crime de corrupção? Mas a corrupção que ele quer combater com maior rigor é a grande corrupção. Não é aquela corrupção, por exemplo, do caixa do banco, da Caixa Econômica, que vai lá numa necessidade financeira e começa a tirar o dinheiro do correntista. Isso é peculato, porque para os fins do Código de Processo Penal, ele é servidor público ou agente público. E tem N situações dessa natureza. No dia a dia forense, nós temos N situações dessas. E é para esses casos. Né? Mas só que o cidadão não pode ficar com enriquecimento ilícito e em detrimento da administração pública. Então, esse dispositivo ele é extremamente salutar em razão disso. E aí, vejam, a outra condição, prestar serviço à comunidade. Vocês sabem que prestar serviço à comunidade é uma hipótese de pena alternativa. Está lá no Código Penal, inclusive se faz referência ao artigo 46 do Código Penal.
mas ele está aqui, assim como ele entra na transação e na suspensão condicional do processo, ele entra como medida alternativa propriamente dita ou medida restritiva, não é pena. A mesma coisa a prestação pecuniária, que é extremamente salutar, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas se for o caso, alguma pergunta, eu vou explicar. Eu aplico demais. São duas penas que eu aplico em suspensão condicional do processo e mesmo quando eu substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. É prestação de serviço à comunidade e pagamento de prestação pecuniária. São as duas. E o juiz e o acordo, a NPP, pode prever essas duas situações, porém, como condições e não pena. E outra condição indicada pelo Ministério Público. O legislador teve o cuidado aqui de estabelecer proporcional e compatível, né? A gente já teve muita situação delicada de se propor medidas esdrúxulas, né, como doar sangue, né, ou algo do gênero. E aqui o legislador repetiu o mesmo dispositivo que tem para a suspensão condicional do processo, que diz que o juiz pode colocar outras condições. Aqui é o Ministério Público, porque ele está num viés acusatório, não é o juiz quem coloca as condições, é o Ministério Público. O juiz pode entender que essa condição ela é desproporcional, ela é incompatível, ela é ilegal, mas não impor nenhuma condição, né? Porque isso é próprio do sistema acusatório. E o Supremo, a doutrina, né, sempre defendeu isso, e o Supremo chancelou o entendimento que outras condições, o juiz pode colocar condições similares a outras penas alternativas previstas no Código Penal, só que na qualidade de medida alternativa e não de pena alternativa. Vedações. Professor, me permita só fazer uma interrupção que eu combinei aqui com o pessoal já da equipe, que algumas pessoas estão perguntando, algumas pessoas mais do início do curso estão perguntando o que seria crime continuado, né? Então, estão pedindo para o senhor explicar só para não atrapalhar o entendimento deles. Então, em breves palavras, você poderia só explicar o que é crime continuado? O crime continuado é uma técnica legislativa, isso foi uma política criminal de estabelecer que quando um crime é praticado, as condutas são praticadas de forma sucessiva, pelas condições de tempo, lugar, dá a ideia de que um é continuidade do outro, ao invés de você punir por diversos crimes, você aplica a pena de um crime, e podendo e colocando a causa de aumento prevista em lei. A história do crime continuado era para evitar que houvesse a pena capital quando havia a repetição da prática de crimes. E depois ele permaneceu como uma técnica legislativa. Por exemplo, um caixa de banco. O caixa de banco que mensalmente fica tirando o dinheiro de um correntista. Em rigor, cada vez que ele tira o dinheiro, ele estaria praticando um crime de furto ou peculato, dependendo qual for a condição dele. Mas, em razão da continuidade do mesmo modus operandi e das condições de tempo e lugar, há de se entender que um crime é a continuação do outro. Na verdade, não seria suficiente ele praticar apenas uma conduta. Então, ele praticou uma série de condutas. Isso é uma ficção legal, porque, na verdade, são vários crimes, mas, por ficção legal, entende-se que ele praticou uma única infração e aplicando a causa de aumento, que vai de 1/3 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Bom, vou voltar aqui. Ainda das vedações.
aí tem essa parte complicada aí do inciso 2º. A gente não entende o que é que ele quer dizer propriamente. Porque ele fala quem for praticante de conduta criminal habitual, isso é complicado, o que é um famoso criminoso habitual, reiterado ou profissional. Eu prefiro fazer uma interpretação dizendo o seguinte, que ele quis juntar tudo para dizer a mesma coisa. É aquele cidadão que reiteradamente pratica crimes. Eu acho que a essência da compreensão é essa. Embora que o legislador deveria ter feito a mesma coisa que ele fez na suspensão condicional do processo, se os antecedentes, as circunstâncias pessoais, a forma como foi praticado o crime, as consequências do crime, seria melhor, porque, ainda que a doutrina tenha críticas a esses conceitos, eles estão também lá no artigo 59, quando é da dosimetria da pena, a gente já tem uma certa diretriz do que é que isso significa. Mas o mais complicado aí, para mim, é quando ele faz, exceto se insignificantes as infrações anteriores. Ora, insignificante, o que a gente conhece é o princípio da insignificância. E o princípio da insignificância quer dizer que o crime não existiu, porque ele não atinge o bem jurídico protegido pela norma. Então, o legislador aí foi de uma atecnia exagerada até. Né? É óbvio que ele não quis se referir a... Ele quis dizer que se os crimes lá não foram não forem relevantes, o certo aí era ele colocar se o crime for de menor potencial ofensivo, se o crime for culposo, mas não, ele colocou insignificante. Aí o que é danado insignificante, porque o que a gente conhece de insignificante é de exculpação, o instituto de exculpação, ou melhor, de descriminalização. Os dois outros, o terceiro e o quarto, especialmente o terceiro, ele consta também na suspensão condicional do processo e na transação. Para evitar que uma pessoa fique sucessivamente sendo beneficiado por esse tipo de acordo. O acordo é uma chance. Olha, de agora em diante você vai se endireitar. De outra vez você não tem mais direito ao acordo. Mas isso tem um espaço temporal. E aí ele estabelece 5 anos, que é um espaço temporal bastante razoável. E, por fim, a questão dos crimes praticados no ambiente de violência doméstica. Aí é mais fácil ou familiar, por causa da Lei Maria da Penha, mas aí ele fala uma coisa no final que a gente não entende. Praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino em favor do agressor. E se ele fizer em favor de outrem? Ele pode fazer em favor de outrem. Então, ele nem precisava colocar essa parte final. Ele poderia parar aí de sexo feminino, ponto, acabou. Mas ele ainda colocou essa história em favor do agressor. Agora, a fase pré-processual, que é onde se dá a negociação do Ministério Público. E aí é um problema, porque o legislador ele praticamente não disse absolutamente nada. Ele foi extremamente infeliz nessa parte. Como a lei não falou nada, eu entendo que, tirando o que há de tirar, se aplica o que veio na Lei 2.850, especialmente o que veio com a Lei 13.964. Por exemplo, a questão da assistência do investigado. O acordo não pode ser tratado do Ministério Público com o investigado. Necessariamente, desde o início, ele tem que estar assistido por um advogado, que é o que consta da Lei 2.850. A outra coisa é a cláusula de confidencialidade. Vocês vejam que isso deu muito problema no acordo de colaboração premiada, e a nova lei, a 13.964, veio para dizer, olha, começou as tratativas, já está na confidencialidade. Até a abertura pelo juiz. E mais, eu acho que a questão do ANPP não tem sentido de abrir
essa confidencialidade. Vai abrir essa confidencialidade para quê? Na colaboração premiada tem sentido, porque ele vai ser um instrumento para obtenção de prova. Mas na NPP, não. Então, para mim, aplica aí a cláusula da confidencialidade, mas não da abertura da confidencialidade após o ajuizamento da ação, que no caso não tem nem ajuizamento da ação. O agente poderia, por analogia, dizer, não, então, a partir da homologação pelo juiz, se daria a quebra da confidencialidade. Eu acho que nem aí, porque essa assunção de culpa ela é tão somente para perfectibilizar o acordo, mas não para usá-lo para qualquer que seja o fim. Então, não tem para que abrir essa confidencialidade. A outra coisa, ele não fala da documentação, de como seria a documentação dessa confissão. Também em razão de vários problemas que ocorreram nos acordos de colaboração premiada, de o colaborador dizer que não tinha dito aquilo que findou, constando do termo. Na nova lei, introduziram na Lei 12.850 a exigência de que seja documentado por meio audiovisual. Eu entendo que esse dispositivo também se aplica aí em relação à confissão para fim do ANPP. Outra questão é que lá no acordo de colaboração, lá na lei de colaboração premiada, tem um dispositivo que diz que, rescindido a colaboração, o que foi as declarações do colaborador não podem ser utilizadas contra ele. Não existe nada a esse respeito quanto no tratamento normativo dado ao ANPP. Eu entendo que se aplica com mais razões ainda. Tem mais argumentos a esse respeito, eu já estou preocupado um pouquinho com o tempo. Se for nas indagações, eu explico um pouco mais a razão desse meu entendimento. Eu falo no princípio da boa-fé, o fair play. O fair play ele é inerente. Ele é inerente a qualquer negociação. Inclusive, quem assistiu o documentário o Staircase vai ver esse problema que aconteceu, no caso lá nos Estados Unidos. E o fair play quer dizer que o Ministério Público tem que revelar, tem que mostrar à defesa e ao investigado todas as provas que ele tem contra o investigado. E, aliás, é uma coisa interessante. Vejam que a lei utiliza a nomenclatura investigado. Não chama acusado, denunciado, porque o NPP pressupõe que sequer denunciado ele vai ser. Então, ele trouxe essa nomenclatura de investigado. Tem que ser assinado pelo Ministério Público, advogado e investigado, isso está na lei, a lei diz expressamente, e aí o D é uma consequência natural. Eu entendo que o Ministério Público é obrigado a propor o acordo, ou então ele cientificar o investigado que não vai propor o acordo. Eu entendo que isso se trata de um pressuposto de admissibilidade da ação penal. Eu tenho rejeitado denúncias quando não consta nada a respeito da proposta ou de que cientificou ao investigado. Por que ele tem que cientificar ao investigado? Em razão desse artigo 28A, parágrafo 14. Olha como ele diz. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28. Então, para ele poder impugnar, ele precisa ser comunicado. E ele, para impugnar, o Ministério Público tem que dizer por que não propõe. Óbvio, desde que satisfeitos os requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos? Não for caso de arquivamento, não for a questão da pena mínima não ser superior a 4 anos, ter a confissão formal
E o outro, agora me passou aqui desapercebido, e ele aceitar as condições que vão ser estabelecidas. Então, observado esse requisito de a pena mínima, aliás, não sei o crime praticado por violência ou grave ameaça, não foi grave ameaça ou violência, a pena mínima não é inferior a 4 anos e não é caso de arquivamento, o Ministério Público tem que dizer o porquê de não oferecer o acordo, ou então fazer a proposta. A gente pode discutir um pouco mais na hora das discussões. E a fase processual? A fase processual, o Ministério Público entra com o pedido de homologação, esse é assinado a 6 mãos, que é uma preocupação. Nos Estados Unidos, há uma regra em lei específica sobre isso, que às vezes o advogado fazia com o Ministério Público e o cliente ficava sem saber os termos. Então, o cliente tem que assinar, pouco importa os poderes existentes na procuração. O Ministério Público não pode ajuizar a ação penal e pedir que o juiz marque uma audiência para iniciar as tratativas do acordo de não persecução penal. Porque, veja, o acordo de não persecução penal é o direito de não ter uma ação penal contra si, não ter instaurado um processo criminal contra si. Então, há membros do Ministério Público argumentando que não tem estrutura administrativa para entrar em contato com o investigado. Para mim, nenhum desses argumentos não procedem. Quem assiste documentário americano vê como é que eles fazem lá. É muito comum a autoridade policial estar conversando com o investigado, vamos usar a mesma nomenclatura, e lá para trás ele diz, olha, esse seu caso, a gente pode propor o acordo. Ele tem uma interação com o Ministério Público. Eu posso perguntar ao Ministério Público se ele tem a intenção de fazer o acordo. E aí ele já entra em contato, ele liga e tal, e ele já faz, olha, nesse caso eu vou propor o acordo e tal. Então, eu acho que essa é a forma, uma das formas, né? Além na audiência de apresentação, pode iniciar a negociação, o Ministério Público, olha, aqui eu posso propor, vamos conversar. Geralmente não vai dar para fechar o acordo na audiência de apresentação ou custódia, mas inicia, as tratativas podem ser iniciadas nesse momento. Também é um tema que a gente pode discutir um pouquinho mais na parte dos debates. E a homologação judicial. Primeiro, o legislador foi muito feliz, né? E ele está preocupado com a oralidade. É obrigatória a realização da audiência. Eu já tive caso do Ministério Público, não, mas aí não há nenhuma dúvida. Eu digo, não, mas tem que ter audiência. A questão interessante aí é que ele, da forma como está a lei, no parágrafo 4º, só quem estaria presente nessa audiência para decidir quanto à homologação não seria o juiz, o advogado e o investigado. Mas eu penso que a presença do Ministério Público é interessante, porque na eventualidade de ter alguma cláusula que não seja lá proporcional ou esteja fora da legalidade, o juiz pode dizer isso e, no mesmo momento, o Ministério Público fazer outra proposta. Porque, senão, vai ficar um tanto quanto burocrático, porque depois o juiz tem que mandar os autos, devolver para o Ministério Público e iniciar uma nova tratativa. Se for o caso até de haver uma nova discussão, o juiz pode sair da sala ou pode disponibilizar uma outra sala para a defesa e o Ministério Público conversarem mais à vontade e ele não participar da negociação. Até porque, veja que o dispositivo ele não exclui propriamente a participação do Ministério Público. É diferente quando ele trata da colaboração premiada. Na colaboração premiada, ele fala especificamente, ele fala que tem que ser uma conversa sigilosa, né? Então, aí a gente entende. Mas eu boto também isso para uma discussão, o que é que vocês acham?
O outro aspecto é que nessa homologação o juiz vai ver 3 coisas. Ele vai ver se é caso para arquivamento ou não, vai ver a voluntariedade e vai ver a legalidade. E aí uma coisa importante. Digamos que chega lá o acordo, foi firmado. Mas o juiz, quando ele observa, ele chega e diz, bom, mas o crime está prescrito. Ora, o juiz não pode homologar isso. E eu vou mais. Pode ser que não tenha elemento de materialidade. Pode ser que pelos elementos de materialidade aquilo nem crime seja. Como é que o juiz vai homologar um acordo desse? Então, eu já vi eu discutindo esse assunto, me parece, mas, professor, o senhor disse que é um negócio jurídico público de direito administrativo, seria o mérito do ato administrativo. Essa questão do mérito do ato administrativo ele já está desmistificado. Quando você vai para escutar a questão da legalidade, não raro você entra na questão de algum aspecto de mérito. Mas não vejo como ser diferente nesse caso. Então, se é uma situação em que o juiz, se oferecida a denúncia, ele iria rejeitar ou mesmo ele iria absolver sumariamente, o juiz não pode homologar esse acordo. Então, faço também essa pergunta para refletir qual o alcance do exame da legalidade. E, para terminar, eu já preocupado com o meu tempo, os efeitos do ANPP. Né? O primeiro aspecto que ele coloca, e aí é importante, é a suspensão da prescrição. O grande problema da transação é que a transação não suspende a prescrição. Então, às vezes, quando não há uma fiscalização mais a miúde, ou então quando o juiz estabelece, por exemplo, o cumprimento de uma medida de 2 anos ou 3 anos, se o cidadão descumpre, a consequência seria o Ministério Público fazer o ajuizamento da ação. Só que, não raro, quando ele vai ajuizar a ação penal, o crime já está prescrito. Então, esse é um problema muito grave. E é estranho o legislador não ter aproveitado a oportunidade para dizer que também na transação ocorre a suspensão da prescrição. Mas, pelo menos, ele botou em relação ao ANPP. Ele não diz a partir de quando seria essa suspensão, mas, seguindo os outros dispositivos do Código Penal, eu chego à conclusão de que o momento é a publicação da decisão que homologa a suspensão ou que homologa o ANPP. A outra questão importante dos efeitos é o artigo 28A, parágrafo 3º, ou 13º, o 13, parágrafo 13, é que, cumpridas as condições, o juiz julga extinta a punibilidade. E aí eu quero chamar a atenção, porque essa súmula 18 do STJ, inclusive, ela está superada. Porque depois dessa súmula, na reforma de 2008, a extinção de punibilidade passou a ser prevista como hipótese de absolvição sumária. Se ela é absolvição sumária, então a sentença que declara extinta a punibilidade, ela é uma sentença absolutória. E aqui é o ponto dolens do sistema do ANPP do sistema brasileiro. É porque, com a sentença, ele é declarado inocente. Ele é absolvido. Isso é muito importante além de não ser condenação, ela não é meramente declaratória, ela é absolutória. A sentença final, a primeira é de homologação, mas a segunda é de extinção, que corresponde à absolvição por uma questão de política legislativa do sistema jurídico brasileiro. Aí eu falo aqui no D, de novo, a essa questão desculpem aí, essa questão de que é uma obrigatoriedade do Ministério Público propor ou dizer por que não propõe. Eu entendo que tanto a transação quanto a suspensão condicional do processo é um direito subjetivo da pessoa que pratica o crime. Só que essa não foi a diretriz
seguida pelo legislador. O legislador está dizendo o seguinte: olha, se o Ministério Público não propuser o acordo, ou se ele recusar o acordo, você pode impugnar. Mas impugnar a quem? Ao órgão revisor do Ministério Público. O juiz não tem nada com isso. Eu critico a escolha do legislador, mas foi o que o legislador fez. E o próprio Supremo, apreciando a suspensão condicional do processo, ele firmou entendimento de que a suspensão condicional do processo é um poder-dever do Ministério Público. Eu prefiro usar a expressão dever-poder. Mas esse poder-dever é apenas no sentido de que ele tem que dizer as razões pelas quais não faz a proposta. Então, ele não é meramente discricionário, como eu vou propor ou não vou propor. Ele não pode fazer isso, ele tem que fundamentar, ele tem que argumentar. Embora que essa argumentação não passe pelo escrutínio do juiz, né? A não ser o juiz, no sistema anterior, né, quando a liminar de fluxo for revogada, o juiz poderia utilizar o artigo 28, mas se resolvia de toda sorte no âmbito do Ministério Público. Agora, como é um sistema acusatório, ele deixa o juiz fora dessa e diz: investigado, você pode impugnar diretamente perante o órgão revisor do Ministério Público, mas não perante o juiz. E outra, a última, que para mim é bastante interessante, é que o ANPP, a competência é do juiz das garantias, certo que está suspenso. Mas observem, qual é a razão de ser do juiz das garantias? Lá no Código diz que é para legalidade, o controle de legalidade da atividade investigatória. E no que diz respeito ao NPP, o juiz está preocupado com a paridade de armas. O Ministério Público tem um empoderamento nessa relação. E ele está para proteger os direitos fundamentais do investigado e para evitar um acordo leonino. Ou seja, se eventualmente não houver elemento de materialidade ou indício de autoria, o juiz não deve fazer, porque isso é um acordo leonino. Se, por outro lado, houver alguma cláusula exorbitante, o juiz também não deve homologar essa cláusula. Ele pode até excluir essa cláusula. Tá? Então, essa ação do juiz na homologação, ela é da mais alta relevância para evitar que o Instituto passe a ser como uma espécie de contrato de adesão, com o Ministério Público estabelecendo todas as cláusulas e o cidadão aderindo por um empoderamento eventual que o Ministério Público possua em razão desse aspecto. E, com isso, eu finalizo, né? Eu espero que não tenha passado muito para a gente poder ter o espaço para um debate mais aprofundado. Obrigado. A gente aqui agradece, professor Walter. Olha, eu estava acompanhando aqui algumas interações no nosso chat aqui do YouTube e foi sucesso, viu? Muitas perguntas super interessantes. Os nossos mediadores já estão aqui a postos com elas na ponta da língua. Só lembrando que a gente acabou de colocar no chat o formulário de inscrição, tá bom? De inscrição não, perdão, para certificação e confirmação de presenças. Então, as pessoas já podem ir aí acessando, mandando as suas perguntas e ouvindo e preenchendo esse formulário, ok? Sem esquecer que nesse formulário também tem acompanhado um feedback, que é super importante para a gente ter um feeling do que vocês estão sentindo, de como está sendo o nosso evento para vocês. Então, preencha um feedback também, que é ótimo para a gente. Vamos de pergunta? Matheus. Boa noite a todos. Nossa primeira pergunta, ela foi da doutora Cibele Benevides, que é procuradora-chefe da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte.
E ela gostaria de saber, professor Walter, o que o senhor pensa sobre a confissão circunstancial na ANPP e se não queria o legislador dizer confissão circunstanciada em vez de confissão circunstancial. Tá. Com certeza. Primeiro, agradecer à doutora Cibele por estar assistindo aí. Doutora Cibele foi uma das alunas mais brilhantes que eu tive, né? E também fico muito feliz porque ela seguiu a área do processo penal. Tem um livro que é referência nacional, colaboração premiada, né? É um livro de referência de todos, né? Eu coloco na minha bibliografia sempre. E, sem dúvida, ele quis colocar mesmo circunstanciada. Essa é a ideia, né? Que já constava da forma como foi disciplinada pelo CNMP o acordo de não persecução penal. Avançando um pouquinho no que a doutora Cibele colocou, tem sido muito discutida essa questão se o acordo for descumprido em razão de falta cometida pelo investigado, se o Ministério Público poderia usar essa confissão quando ele ajuizar a ação penal. Eu entendo que não. Lá na Lei 2.850 tem expresso em relação à colaboração. Só que, no caso do Joesley, passou-se a dizer, porque realmente a lei não é clara, que não pode o Ministério Público se valer daquelas declarações na hipótese de ser desfeito o acordo, mas não em razão de falta cometida pelo colaborador. Quando se trata de falta cometida pelo colaborador, que é o caso do Joesley, aí poderia utilizar. Mas o Supremo ainda não definiu essa matéria, inclusive está aí, está na ordem do dia para entrar para se fazer a discussão. Até pensei que era essa semana já esse assunto. Mas acontece que, em relação ao NPP, a gente tem uma singularidade a mais. Eu tenho que entender aí o todo da reforma, vamos chamar de reforma. Eu chamo reforma tópica, teve a primeira fase, a segunda, agora é a terceira. Essa terceira fase da reforma tópica é que está dito, né, que, a não ser o que seja prova irrepetível, ou aquelas provas que são produzidas em razão de determinação judicial, elas não valem para o processo. Não podem nem ser juntadas, né? Elas têm que ficar lá com o juiz das garantias. E porque, na verdade, tudo que diz respeito à produção de prova por meio oral, isso não é prova. Por meio oral não é prova. Isso é elemento informativo. Então, o que vale é uma confissão que seja feita na esfera judicial, no processo de conhecimento, e não na fase preparatória, ainda que aconteça lá com o juiz das garantias. Então, eu acho, primeiro, realmente ele quis circunstanciadamente. E mais, a própria lei, ela fala duas vezes no descumprimento. Isso está no parágrafo 10 e no parágrafo 11. Ele diz: descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fim de sua rescisão e, posteriormente, oferecimento da denúncia. Ponto. A lei fala novamente no descumprimento, no 11, o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá
ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Ora, por que o legislador não disse que aquela confissão poderia ser usada pelo Ministério Público? Ele em nenhum momento. E aí eu vou pela questão da legalidade, né, principalmente quando é para fazer uma interpretação contrária em relação ao investigado, ao acusado, que esse é o sistema garantista, quer queira, quer não, esse é o nosso sistema, né? Eu concordo com ele, mas mesmo quem não concorda, mas aí eu tenho que fazer a interpretação, né? Foi a escolha do Constituinte, em tempos que a gente está, né? Vamos cumprir a Constituição, né? Cada um querendo dar uma interpretação da Constituição, até de dizer que as Forças Armadas se apresentam como um poder moderador. Eu pensei que o poder moderador fosse uma triste história da nossa, uma triste parte da nossa história, né? Mas parece que não. Mas então eu acho que não tem como usar essa confissão feita na fase do processo, na eventualidade de o investigado descumprir qualquer cláusula. Mas, com certeza, esse vai ser um assunto bastante debatido e, obviamente, vai se resolver quando chegar lá no Supremo. Vamos chamar a próxima pergunta? Quem é que está na lista aí de inscrição? Professor, boa noite. Meu nome é Gabriela e o Luiz Cláudio parabenizou, né, a gente pela iniciativa e perguntou se seria possível propor o ANPP nos casos de tráfico privilegiado, já que o inciso 4º do artigo 33 reduz a pena mínima prevista no tipo penal. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu acho que se aplica, sim, né? Já há alguns doutrinadores falando a esse respeito, e o requisito objetivo se aplica e não dá para entrar na vedação de dizer que ele é criminoso habitual ou reiterado, a não ser que tenha efetivamente situação. Ele foi pego uma primeira vez, foi pego a segunda vez, uma terceira. Aí você entraria nas vedações de ordem pessoal, né? Porque ali são os requisitos subjetivos. Quando ele fala lá na história de criminoso habitual, reiterado ou profissional, ele está nos requisitos subjetivos, né? E, então, a não ser que seja em razão dos requisitos subjetivos, mas objetivamente, em tese, é possível, sim. Então, já podemos ir para a próxima pergunta? Foram muitas participações, viu, professor Walter? Você vai passar a noite respondendo. A pior coisa para o expositor é terminar e ninguém ter pergunta, porque é que ninguém gostou, né? Sinal de que o pessoal gostou mesmo. E sim, ou pelo menos suscitei dúvidas, né? Sim. Isabel? Boa noite, professor. Boa noite, galera. Eu vou agora falar uma questão feita por Daniel Diniz, que a questão que ele pontuou foi: no caso de revogação do ANPP por descumprimento das condições estipuladas, a confissão do imputado poderá ser usada na futura ação penal em seu desfavor? Foi o que eu findei adiantando. A pergunta foi de Daniel Diniz. Se é Daniel Diniz, foi meu aluno também, brilhante aluno. Isso. Ele fez um trabalho de TCC sobre colaboração premiada, que é a nível de dissertação de mestrado. Foi o que eu respondi um pouquinho antes. Eu aproveitei a pergunta da doutora Cibele e aí já entrei nessa área. Eu acho que não é possível, né? Essa questão vai ser discutida, com certeza, bastante, no ambiente do judiciário, mas eu tenho impressão, principalmente quando for decidida essa questão da implantação do juiz das garantias, pela questão da interpretação sistêmica, a gente vai chegar à conclusão de que não pode, porque ele seria elemento informativo, ele não pode nem constar, acompanhar a denúncia do Ministério Público.
Boa noite, professor. A próxima pergunta é de Wilton de Medeiros Lima. Com relação a pagar prestação pecuniária, se tratando de pessoa que não tenha salário mínimo e seja esta estipulada pelo Ministério Público, como sendo apenas essa condição? Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Na prática, é muito comum. Quando é uma pessoa de menor condição financeira, a gente também adequa à situação da pessoa. E vou dizer que a pena pecuniária ela é da mais alta relevância. Ela é da mais alta relevância porque o CNJ disciplinou o que fazer com esses recursos financeiros. Por exemplo, na Justiça Federal, nós temos umas entidades filantrópicas que são cadastradas, elas são cadastradas para que elas fiscalizem o cumprimento de prestação de serviço. Ela própria receba a prestação de serviço. Essas que são cadastradas e recebem os prestadores de serviço em razão de transação, suspensão condicional do processo e agora o ANPP, ela, no final, o juiz lança um edital e elas participam de um concurso, de um prêmio em dinheiro. De regra, eu espero o fundo, essa prestação pecuniária ela vai para um fundo, eu espero dar R$100 mil, quando dá R$100 mil, ou passando um pouco mais, eu lanço um edital, e aí essas entidades filantrópicas, elas participam desse certame, apresentando projetos para utilizar os recursos. É projeto tipo comprar computadores, fazer uma melhoria predial, inteirar um recurso financeiro para comprar um veículo, algo do gênero, banda de música para cursos de pessoas carentes e tal. E é uma satisfação quando a gente vai entregar esses prêmios. Ou seja, uma pessoa praticou um crime e ainda dela ir prestar serviço numa entidade filantrópica dessa, ela ainda está dando alguma contribuição de ordem financeira, que isso vai servir para atender necessidades dessas entidades que prestam um serviço de alta relevância social, Então, é como que um retorno. Em razão do crime, você está dando uma contribuição muito importante para a sociedade. Então, mesmo quando se trata de uma pessoa de menor condição financeira e o juiz coloca um valor compatível com a possibilidade de pagamento, isso é muito bom. Você pode dizer, mas botou R$50 ou R$100, né? Geralmente ele bota R$100 ou até divide, mas isso no final dá um recurso muito grande. Só para se ter uma ideia, só a Justiça Federal no estado do Rio Grande do Norte liberou para a Covid, só desses recursos aí, ele liberou mais de R$300 mil para o governo do estado. Então, isso tem relevância, é muito importante. Essas duas medidas, que também são penas alternativas, elas são da mais alta relevância o juiz aplicar, principalmente numa ANPP. É por isso que é importante que o Ministério Público esteja presente naquela hora da homologação. Pode ser que o cidadão diga, olha, eu findei aceitando esse valor, mas eu não vou ter condições de pagar. Aí o juiz vai dizer, bom, então eu vou mandar voltar agora para você conversar de novo com o Ministério Público. Vai ter uma perda de tempo enorme nisso. Se o Ministério Público estiver presente, já é mais fácil. O juiz diz, negocie novamente aí. Ajuste um preço que ela tenha condições de pagar. E o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal, eu sei que o estadual também, mas ele é muito sensível nisso. Geralmente, nos casos em que é cabível,
a transação, a gente faz transação em mais de 90% dos casos. Nos casos que é cabível suspensão condicional do processo, a gente faz muito mais de 90% dos casos. Geralmente, transação não se faz quando é crime ambiental, porque ele tem uma complexidade maior. Mas nos outros, e eu acredito que no ANPP vai findar acontecendo a mesma coisa, talvez um pouco menos por causa da questão da confissão. Oi, acho que nós tivemos Confissão circunstanciada, mas mesmo assim, eu creio que o percentual vai ser muito alto. Não, na verdade, o probleminha foi na minha internet. Obrigado, professor. Vamos continuar aí com algumas perguntas, só para lembrar e para explicar às pessoas que querem participar no sorteio. Primeira condição, tem que estar inscrito no nossos formulários, né? Que nós abrimos as inscrições. Segundo, curtir, seguir lá no Instagram do CARB e seguir o Instagram do Nucrim, @CARBUERN e @NucrimUFRN, tá bom? Vamos lá para o próximo mediador para fazer mais uma pergunta. Professor Walter, o Maxson Sobral ele perguntou se o ANPP, assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, seria uma relativização da indisponibilidade da ação penal pública. É uma consequência natural do sistema acusatório que está bebendo nas fontes do sistema anglo-saxônico, é exatamente a flexibilização do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Isso talvez, certamente, o que os doutrinadores comentam, que essa influência do sistema americano na comunidade do civil law foi aberta pela Alemanha, né? A Alemanha começou a importar esses institutos e a concepção é simples. Nos Estados Unidos, eles são extremamente pragmáticos. Todo mundo sabe que o americano é pragmático. Você imagina quem assistiu o documentário de O.J. Simpson? Quantos meses demorou o julgamento de O.J. Simpson? Você imagina se todos os crimes fossem ser julgados pelo júri. Eles não tinham a menor possibilidade, não julgariam. O que é que o americano faz para resolver esse problema? Primeiro, a justiça é caríssima. Quem assistiu o documentário sobre o caso Avery, que é Make a Murder, o dinheiro que ele tinha ganho de uma indenização de uma condenação indevida, ele gastou todinho no outro processo em que ele achava que ele era inocente também. No caso da escada, do mesmo jeito, tem uma hora que o advogado disse, olha, eu preciso mais contratar um especialista aqui para isso e tal. Eles, bom, mas estourou o orçamento, era $300 mil, se eu não me engano, a questão. No caso do O.J. Simpson, do mesmo modo, por mais rico que o O.J. Simpson fosse, chegou no momento que ele tinha dificuldade financeira de bancar todos os advogados que estavam fazendo assistência jurídica. Então, ele de um lado, né, bota um sistema jurídico caríssimo, ele coloca a fiança altíssima. No caso do O.J. Simpson, ele teve que hipotecar uma mansão dele em Los Angeles para poder ficar em liberdade. O cidadão pobre, ele só tem uma solução. Ou ele confessa, ou ele faz o plea bargain, ou ele fica preso, porque ele não tem condições de pagar a fiança. O policial americano que conseguiu pagar a fiança, eu não me lembro, mas foi $100 mil, coisa desse tipo, que ele pagou agora desse caso do Floyd, né? Então, eles têm esses mecanismos. E aí ele trabalha com a pena de morte e a pena perpétua, né? Aí ele tem muito poder de barganha com o investigado. No Brasil, isso diminui, né? Isso tem uma diminuição sobremaneira, mas, de toda sorte, ainda tem uma força bastante significativa do Ministério Público para impor um acordo, principalmente se o cidadão não for bem assessorado por um advogado, né? Eu fugi um pouquinho da pergunta, né? Eu me perdi agora qual era o ponto central da pergunta, poderia me relembrar?
Pode me relembrar aí o ponto central da pergunta? Só para a pergunta era se o ANPP, assim como a transação penal e a suspensão condicional do processo, seria um caso de relativização da indisponibilidade da ação penal pública. Então, isso. E olhe que o nosso sistema já vem flexibilizando há muito tempo. A transação é a suspensão condicional do processo da mesma sorte, entendeu? E eu acho interessante que a gente vê uma evolução gradativa. É como eu disse, certamente o legislador não pensou em fazer essa mudança paulatina do nosso sistema, mas, na verdade, a gente está indo para passo. E tem uma outra coisa interessante que eu vi. Estudando o plea bargain nos Estados Unidos, o plea bargain nos Estados Unidos, eles se intensificaram depois, no século XIX, e depois da Guerra Civil, porque eram tantos casos, houve uma demanda massificada perante o judiciário que eles não tinham como atender todos esses casos. E aí eles resolveram fazer a negociação, sem lei, não existia lei. Eu pensava que o plea bargain tivesse se iniciado na Inglaterra, lé do engano. A Inglaterra já importou dos Estados Unidos. E na Inglaterra, o processo foi similar. Também não tinha nenhum referencial normativo quando se começou a aplicar o plea bargain. E depois viu a necessidade, e também no sistema americano, a necessidade de regulamentar. O problema nos Estados Unidos é porque são 52 estados americanos e cada um estado tem um modelo próprio. Um admite uma coisa, outro não admite. Além das regras do sistema federal, que são específicas também. Então, o plea bargain ele não é uniforme. Cada um tem institutos próprios e formas. Por exemplo, na Califórnia, ele tem uma lei que proíbe qualquer negociação quando se trata de crime à mão armada. Mas os próprios doutrinadores dizem, mas mesmo assim o Ministério Público faz acordo. Porque o Ministério Público tem uma autonomia imensa. Na Alemanha, eles também sempre fizeram um acordo, mesmo sem lei. Eles só foram regulamentar o acordo no final dos anos 70, mas eles já aplicavam, já faziam os acordos. Por quê? Partindo do pressuposto que é impossível denunciar todos os casos. Primeiro, há uma cifra negra de casos que ninguém descobre. E tem outros casos que são menos graves, que é muito melhor você resolver de uma forma consensuada. É rápida, é célere, e você pode guardar o fôlego e o orçamento institucional para os grandes crimes. Foi o que o Ministério Público fez pelo seu órgão central estratégico, que é o CNMP. Ele regulamentou o acordo de não persecução criminal e eu homologava, mesmo não existindo lei, apenas com o pedido feito pelo Ministério Público. Ele é o autor da ação, ele é o dominus litis. Se ele concorda lá com o cidadão, eu sou o juiz, o que é que eu vou fazer? Não é uma coisa esdrúxula, por que não se admitir? E eu sempre fiz isso, daí os procuradores sabem muito bem disso, aí vários casos que nós fizemos. O espectro era bem menor, né, porque ele estabelecia a pena máxima de 4 anos, e aí no fim dava a gente utilizando muito pouco, mas agora não, agora a situação é diferente. Então, no Brasil, ele também teve uma informalidade inicial. A gente ficou aplicando aí a resolução 181 do CNMP até via regulamentação por lei, porque a gente tem uma experiência exitosa na questão da transação. A transação é uma experiência de flexibilização do princípio da obrigatoriedade e disponibilidade da ação penal extremamente exitosa em nosso meio. Muito bom, professor. A próxima pergunta ela foi feita por um professor nosso da FAD, um grande mestre da disciplina de História do Direito, e ele perguntou se houve alguma razão para o legislador ter escolhido a pena mínima inferior a 4 anos como requisito para o acordo de não persecução penal, ao invés de pena mínima não superior a 4 anos, ou se não teve nenhuma discussão nesse sentido.
primeiro agradecer ao professor por estar presente, e eu já fiz essa indagação e já procurei saber quem foi o mentor. Porque na proposta do pacote anticrime de Moro, ele colocou os 4 anos. Eu participei de uma discussão na Infam e de uma comissão da AJUF, e a gente discutiu muito isso. E o grande problema quando você botava 4 anos, por exemplo, que a gente tem o estelionato, aí o estelionato na Justiça Federal sempre ficava fora. E eu disse, olha, a gente tem que fazer uma forma de colocar o estelionato aí. E a gente começou a propor que o ANPP fosse previsto para casos em que a pena máxima não fosse superior a 4 anos, ou a 8 anos. Mas findou numa discussão na Infam, se estabelecendo como patamar a pena máxima não superior a 6 anos. Mas isso, quando foi para o parlamento, não sei de onde surgiu isso, eu não sei que você pegando aí. O parlamento tem uma coisa interessante. O parlamento tem assessores jurídicos de parlamentares extremamente qualificados. Pessoal de conhecimento profundo, estudiosos. Então, foi algum desses aí que conhecia bem, e ele chegou, de caso pensado, ele disse, olha, a maioria dos crimes no Brasil, a pena mínima, ela fica até 3 anos. Aí tem um problema de 3 anos, tem um problema de causa de aumento. O que é que a gente faz? Vamos estabelecer, então, a pena mínima 4 anos. Não ser superior a 4 anos, porque ainda que tenha uma causa de aumento, a gente pega esses crimes. Então, foi de caso pensado, foi para estabelecer no Brasil o que a gente vivencia hoje nos Estados Unidos. Se a gente efetivamente tiver a cultura de que o que mais vale não é sempre prisão, a gente vai aplicar esse instituto e rapidamente a gente vai mudar bastante o cenário ou o perfil da jurisdição criminal. A gente vai amanhã dizer também que a maioria dos casos no Brasil, se não 90%, mais 80%, eu digo que na minha vara, pelo perfil dos crimes, eu vou ter por volta de 90% dos casos resolvidos pelo ANPP. É uma mudança fundamental. E por quê? Isso não quer dizer que o juiz vai trabalhar menos ou o Ministério Público vai trabalhar menos. Eu já vi se dizer isso. Não, o juiz vai ter que fazer audiência. Todos os casos, o juiz vai ter que fazer audiência. O Ministério Público também vai trabalhar bastante. Vai negociar e tal, coisa que ele não fazia antes, ele vai fazer, mas vai ter um ganho. Porque é uma forma célere de resolução do problema criminal. Eu não vou ter que fazer uma audiência de instrução, estar ouvindo ninguém, e de diminuição de custo. E o mais importante, guardar o fôlego. Guardar o fôlego para estudar e se debruçar sobre os casos mais complexos, os casos que merecem mais atenção. A gente não tem condições de imprimir uma justiça conflituosa em todos os casos. A gente tem que fazer um recorte. E eu acho que esse recorte que foi feito em relação ao ANPP foi bastante inteligente e vendo o cenário brasileiro. É como eu disse aqui, vou repetir aqui, todos os crimes contra a administração pública, eles se inserem no ANPP. Professor. Então, mesmo crime como moeda falsa, todos esses vão ser possíveis do ANPP, a não ser os crimes praticados com violência. Oi, não. Professor, a próxima pergunta foi feita por Ciro Alexandre e Vitor Silva, que é em relativo ao ANPP na ação penal privada. A pergunta é: como ocorrerá o ANPP na ação penal privada e se seria interessante a participação da vítima na negociação? Eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que na ação iniciativa privada, se quer fazer acordo, eles fazem acordo, acabou-se. Não precisa. É aquela coisa que tudo eu tenho que levar para o judiciário. Na iniciativa privada, na questão da ação iniciativa privada, eu não preciso ir lá no judiciário, não.
Agora, você pode conjecturar que aí ele quer aplicar umas condições dessas. Foi uma coisa que eu não falei aqui, que tem um outro problema do legislador. O legislador, apesar de ter dado um tratamento de medida, de meras condições, ele diz que, firmado o acordo, o Ministério Público pega os autos e entra com a execução no juiz da execução. Executar o quê? E no juiz da execução, e eu tenho dificuldade de entender isso de uma questão de iniciativa privada. A iniciativa privada, eles se resolvem lá. Eu não preciso levar isso para o judiciário. Eu acho que nos Estados Unidos não tem ação de iniciativa privada. Para comer, tem conversa. Eu entendo que a ação de iniciativa privada ela é inconstitucional. Eu defendo isso no meu livro. Não defendo de hoje, eu defendo de há muito tempo. Porque ela não tem sentido. Um processo penal democrático, ele só pode ingressar como crime se ele for de interesse social, interesse da comunidade em geral, e por se ele é de interesse da comunidade em geral, ele é tratado como ação de iniciativa pública ou mesmo condicionada à representação. Aí ainda vai, mas de iniciativa privada não tem sentido e quebra uma garantia importante num processo penal democrático, que é a questão da atuação como titular da ação penal de alguém que não tem o interesse preconcebido na condenação, porque o Ministério Público ele não tem esse interesse, ele é parte, mas ele, se o cidadão é inocente, ele tem que pedir, ele não deve denunciar, né? Porque ele estaria praticando um desserviço para a sociedade. Então, a iniciativa privada, eu acho que a gente querer aplicar uma coisa que ela não foi pensada para isso. Não tem nem o que se pensar a esse respeito. E mais, no projeto de Código de Processo Penal aprovado no Senado, que está aí para ser discutido pela Câmara dos Deputados, ele extingue a ação penal de iniciativa privada. Então, podem até querer, eu sou contra, eu acho que não tem sentido nenhum. Professor, agora direcionando ao final das perguntas, nós já vamos fazer a última pergunta, porque por questão de tempo mesmo, então pedimos desculpa a quem não conseguiu ter sua pergunta respondida, mas por questão de tempo mesmo, já vai dar 8 horas, nós precisamos encerrar, porque ainda vai ter o sorteio. O Caio Vanucci perguntou: esse dever de oferecimento do MP quanto à NPP também se aplicaria à colaboração premiada? E queria também que o senhor abordasse algumas linhas gerais de colaboração premiada no Brasil. Não, eu não entendi direito. Novamente. Ele perguntou: o dever de oferecimento do MP quanto à NPP também se aplicaria à colaboração premiada? Se no ANPP se aplicaria a colaboração premiada, é isso? Se o dever de oferecimento do MP quanto ao ANPP também se aplicaria a colaboração premiada. Perfeito, perfeito. Caio Vanucci também foi meu aluno, mestrando, brilhante, é um aluno brilhante, e o tema dele é colaboração premiada, por isso que ele está aí nessa marcha. O que é que eu acho? Eu acho que o legislador passou do tempo. Colaboração, a gente tem alguma coisa de prêmio, sempre teve no nosso sistema, agora de forma tímida. A gente previu a possibilidade que a confissão espontânea ela é uma atenuante. Isso sempre foi previsto no nosso sistema. Desde o primeiro código nosso, já previa a confissão como atenuante. Depois, paulatinamente, a gente passou a inserir a questão da colaboração. Na verdade, a primeira colaboração premiada que foi prevista no nosso sistema foi na lei dos crimes hediondos. Foi para crime de homicídio praticado por meio de associação criminosa. Pode observar lá. Foi antes mesmo da lei 9.099. E depois, paulatinamente, a gente foi. Depois veio a lei 9.034, né, e 35, que ela previu também, previu propriamente a colaboração premiada. Né?
E a questão é que nos Estados Unidos é discricionariedade do Ministério Público, propor ou não. No Brasil, essa questão tem um outro colorido, e essa é uma das grandes discussões no sistema americano. Eu já li texto de doutrinador americano propugnando uma participação mais ativa do juiz quando o Ministério Público não quer fazer o acordo. Porque finda sendo uma coisa desigual, principalmente nos Estados Unidos, porque passa a ter uma desigualdade de tratamento em razão da raça. Sabe que nos Estados Unidos é muito complicado. Então, geralmente, quando é um negro, dependendo dos casos, não se propõe acordo. Ou então, um acordo extremamente leonino, e aí o cidadão não faz. Por isso que também se diz que tem uma taxa de encarceramento do negro muito maior do que o branco, porque o branco ele vinha fazendo acordo. Porque os acordos são a proposição e também a proposição em condições bem mais favoráveis do que aquelas quando se trata do negro. E aí se quer uma intervenção do juiz, olha, num sistema acusatório como o americano. O que eu defendo, e a Associação de Juízes Federais, que eu presido a comissão, propôs ao parlamento, é que constasse um dispositivo dizendo o seguinte, que nos casos em que o cidadão quiser colaborar com o Ministério Público, mas o Ministério Público não quiser, e mesmo assim o cidadão colaborar, o juiz, na sentença, reconhecendo a colaboração, pode reduzir a pena de 1 a 2 terços, ou de 1 terço a 2 terços, pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, tratar como se fosse uma confissão, colaboração, mas não apenas como atenuante, mas como causa de diminuição de pena, ou mesmo a possibilidade de mutação de pena. E aí a gente resolveria o problema. Eu acho que a gente poderia fazer a mesma coisa no NPP, por exemplo. Então, eu vejo de fácil, quando eu falava, eu particularmente fui contra o plea bargain da forma como foi proposta pelo ministro Moro. Eu até brinco, olha, tem que tropicalizar esse plea bargain que consiste no plea guilty, ou seja, dele assumir a culpa, de colocar uma pena em razão dele ele se considerar culpado. Porque acho que aí necessariamente teria que prever uma hipótese em que o cidadão queira colaborar com relação a assumir a culpa, e aí, ao invés de ser uma mera atenuante, ela seria uma causa de redução de pena, ou mesmo a causa de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. E a gente resolveria esse problema. Agora, da forma como o NPP foi tratado, não dá para defender que o ANPP seja um direito público subjetivo do investigado. Porque, quando muito, ele pode se contrapor a essa recusa do Ministério Público perante o órgão revisional do Ministério Público, e não perante o juiz. E não tenho dúvidas, pelos precedentes do Supremo e do STJ, que esse vai ser o entendimento do Supremo. Perfeito, professor Walter. Incrível, né? É uma temática que vai rendendo outros temas que estão ali super alinhados, e se deixar, a gente vai fazer um grande curso e não um mini curso. Mas a gente vai encerrando as perguntas por aqui. Se o senhor tiver alguma consideração a fazer sobre a participação, sobre o convite, está aberto. Mais uma vez, agradecer o honroso convite, também a participação de todos. Bom rever alunos. Eu, pelo menos sabendo que eles estão participando, já recebi várias mensagens aqui, vendo ao celular, né, para discutir um assunto tão importante. E, mais uma vez, enaltecer a iniciativa de vocês, né?